Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier e você, meu amigo, você, minha amiga, de norte a sul do Brasil, estão estudando em um canal integrante da plataforma do site passeidireto.com.br, a maior e melhor plataforma de estudos online do Brasil. Aproveita para seguir o perfil do canal Tudo é História dentro do Passeio Direto. Galera, estou na área para fazer algo que eu tinha muita vontade de realizar aqui no canal já faz algum tempo. Atendendo a pedidos, hoje eu vou corrigir uma maratona de exercícios de história da banca VUNESP. Talvez aí junto com a banca GV, as duas mais importantes quando o assunto é concurso público. Tem aqui questão, prova de soldado PM, auxiliar de promotoria, diretor de escola, professor de história. Eu reuni vários exercícios para que você tenha contato com os principais temas cobrados nos editais da banca VUNESP e também, além de rememorar o conteúdo, você pode aprender dentro do modelo de exercício que normalmente a banca VUNESP coloca em suas provas, beleza? Mas deixa aquele likezinho, não custa nada, não gasta o dedo e ajuda pra caramba o canal Tudo é História a subir de relevância dentro do YouTube. Muito obrigado pelos mais de 111.500 inscritos que o canal Tudo é História atingiu nessa semana, beleza? Bom, pessoal, tenho que olhar para baixo aqui para ler o exercício, na sequência eu olho para vocês para explicar, beleza? Vamos lá, um exercício da banca VUNESP de 2019. Uma das metas mais importantes do tratado era controlar a Alemanha, segundo uma expressão usada naquela época, isto é, destruir sua força militar no presente e no futuro. Ficou decidido que o exército alemão ficaria limitado a 100 mil homens, recrutados com base em um compromisso voluntário de 12 anos para os soldados e suboficiais. O Tratado de Versalhes, assinado após a Primeira Guerra Mundial, contribuiu para... Bom, meus caros, já deu para vocês perceberem que é um exercício no contexto de Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 18, matou mais de 10 milhões de pessoas, 25 milhões de feridos, o primeiro grande conflito em escala global, chamado pelos europeus de A Grande Guerra. Ao término do conflito, a Tríplice Entente, né, os vitoriosos na Primeira Guerra Mundial, franceses, ingleses e norte-americanos, colocaram toda a culpa da guerra na Alemanha, né, alegando que a Alemanha pegou um episódio local, né, lá na Bósnia, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, e ao bombardear a Sérvia em ajuda à Áustria, né, que havia acabado de perder o seu arquiduque, a Alemanha teria feito de um problema local uma guerra global. Então a conta foi apresentada à Alemanha. O Tratado de Versalhes dilacerou com a Alemanha. A Alemanha perdeu colônias, perdeu territórios na Europa, minas de carvão, minas de ferro, foi condenada a pagar indenizações de guerra. O seu exército de quase 3 milhões de soldados foi reduzido para 100 mil homens, como vocês podem ver aí no texto. E toda essa humilhação permitiu que no pós-Primeira Guerra, essa humilhação somada à crise econômica, permitiu a ascensão de regimes totalitários extremistas na Europa, né? O fascismo na Itália, o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal e principalmente o nazismo de Adolf Hitler na Alemanha. Então o efeito colateral do Tratado de Versalhes foi a ascensão de um nacionalismo extremo, de regimes autoritários, totalitaristas, né, que acabaram chegando ao poder por toda a crise causada pelo Tratado de Versalhes aos derrotados. Para esse exercício em questão, veja se você acertaria esse exercício da banca VUNESP. A resposta correta é aí: o fortalecimento de ideologias antidemocráticas habilmente exploradas por partidos políticos nacionalistas. Deixa eu colocar aqui um ok de corrigir. Vamos lá. Exercício 2 da VUNESP de 2018. Foi o primeiro veículo de comunicação
a chegar às residências e aos locais de trabalho. Por causa de seu enorme impacto no dia a dia dos brasileiros, Getúlio impôs o controle das informações transmitidas. Durante o Estado Novo, nem tudo podia ser dito, e a forma de dar a notícia também era pensada com cuidado, para evitar que a voz da oposição chegasse aos brasileiros. Interesses políticos e comerciais sempre interferiram nos meios de comunicação. A qual meio de comunicação o texto faz referência? Bom, gente, até por lógica, o cara ia sacar, pô, Getúlio chegou ao poder em 30, o Estado Novo, que é a sua fase autoritária, ditatorial, começa em 37, não tinha televisores no Brasil, então você já iria eliminar televisão, certo? Telefone, gente, não existia telefone celular e telefone fixo, não tinha esse poder de transmissão de informação em massa. Então é um exercício que até pela lógica daria para você saber que a resposta é rádio. Agora, o que você precisa pensar é que durante o Estado Novo varguista, que vai de 37 a 45, Getúlio tinha o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, um organismo que servia para exaltar as conquistas sociais do governo, ao mesmo passo que censurava os meios de comunicação para não falar mal do Getúlio. E a principal forma de divulgação do governo, né, era a Voz do Brasil, aquele horário que existe até hoje no rádio e tal, já se chamou Hora do Brasil, etc. E o governo utilizava aquele momento no rádio para divulgar as conquistas sociais do governo Getúlio Vargas. Então, para esse exercício, a resposta correta é B de bola, rádio. Uma dica para os senhores, viu? As provas da banca VUNESP, não importa se promotoria, soldado PM, existe um padrão em um conjunto de assuntos que eu percebi na minha pesquisa, né? Costuma se cobrar muito. Primeira Guerra, nazismo, fascismo, Segunda Guerra e Vargas. Tem esse padrão, tá? Fiquem espertos. Vamos lá. Um exercício da VUNESP 2018. Leia a seguir o trecho retirado do jornal Estado de São Paulo, publicado em maio de 45, a época da rendição da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Comemorando a paz que afinal foi conquistada, as nossas populações, pelo que muito fizeram, hão de sustentá-la ao lado de outros povos, com todas as suas forças e inteligência, para que o sangue generoso da mocidade derramado nas batalhas tenha sempre a significação que hoje todos lhe reconhecemos: o fim da opressão e o começo da liberdade, cuja existência se deve a milhões de homens, mulheres e crianças sacrificadas. O trecho evidencia um dos fatores que contribuiu para a crise do Estado Novo, corretamente identificado como, gente, inclusive foi o fator que derrubou o Estado Novo varguista, essa contradição. O Brasil foi para a guerra, mandou os nossos meninos, a nossa mocidade, através da FEB, Força Expedicionária Brasileira, e a FAB, Força Aérea Brasileira, que lutaram em solo italiano contra as tropas do nazifascismo, em prol da democracia. O Brasil lutou ao lado dos aliados contra regimes totalitários. Porém, o homem que enviou eles para lá, o senhor Getúlio Vargas, vivia um momento autoritário aqui no Brasil, né? De 37 a 45 era o Estado Novo varguista. Não podemos chamar esse governo de fascista, mas tinha algumas características autoritárias. O Vargas censurou a imprensa, os meios de comunicação, as liberdades individuais, restringiu greve, e tudo isso são características de regimes totalitários. Foi essa contradição, inclusive, que serviu para o exército depor o Getúlio Vargas, né? Ele foi deposto em 45 por isso, né? Um governo autoritário que mandou o nosso exército para a guerra combater o autoritarismo. Como assim? Né? Como diz Galvão Bueno, pode isso, Arnaldo? Então, a resposta correta é a contradição entre a política externa e a política interna de Vargas. Ou seja, né? Como que na política externa o Brasil combate nazismo e fascismo pró-democracia e internamente tem algo semelhante? Sacou a lógica? Então vamos lá. Exercício 3, corrigido com sucesso. Percebeu, pessoal, que a VUNESP tem um nível altíssimo de dificuldade das questões, né? Vamos lá. VUNESP 2018. O colégio eleitoral, agora constituído de forma regular,
detém poder político incontestável para cumprir o seu mandato. A campanha para suprimi-lo constitui audaciosa tentativa política para contornar poder legitimamente adquirido nos termos da Constituição vigente. Defender o colégio eleitoral contra essa investida intempestiva é dever que é meu, que é do governo, que é de todos os parlamentares que o apoiam. Cumpre conter a ofensiva desencadeada contra as regras do jogo, aceitas para a eleição de meu sucessor, presidente João Figueiredo, em pronunciamento à nação em abril de 84. Em seu pronunciamento, Figueiredo critica... Bom, gente, o que o Figueiredo está criticando aqui é o seguinte: último presidente militar, o general João Batista Figueiredo, os militares já tinham prometido no Brasil que iam voltar para os quartéis, que iam abandonar a política, porém do jeito que os militares iam planejando desde o Geisel, né? Uma abertura lenta, gradual e segura. E os militares queriam que a escolha do presidente fosse no colégio eleitoral, como o programado, né, pela Constituição em vigor na época. Porém, os partidos de oposição ao regime militar, né, lançaram uma ampla campanha que entrou para a história do Brasil com o movimento das diretas já, exigindo que a emenda Dante de Oliveira, que seria votada, e ela previa a volta das eleições diretas com voto popular para a escolha do presidente. Então as diretas já foi uma pressão para que a emenda Dante de Oliveira fosse atendida, né? Então, senhores, o que ele estava criticando era justamente esse movimento das diretas já, beleza? Então a resposta correta é a alternativa A de amor. Veja aí se você teria acertado esse exercício da banca VUNESP, belezinha? Vamos lá? Mais um exercício de 2019. Concordo com o argumento de que os traços totalitários são identificáveis nos discursos e práticas de Vargas, mas não se pode dizer que não tenha havido, no período, efetivação histórica no conceito em plano macro-institucional e societário, como diz Roberto Romano. Entre outros argumentos, para não definir o Estado Novo como uma ordem totalitária, a historiadora, né, aponta que é um texto da Maria Helena Rolim, tá, pessoal? Por isso, historiadora. Bom, senhores, o que ela está defendendo é o seguinte: o Estado Novo foi um governo autoritário, personalista na figura do Vargas, tinha um cunho nacionalista, mas ela diz assim, é um exagero chamar o Vargas de nazista. Eu também acho, chamar o Vargas de nazista ou fascista, né? Faltava realmente muitas características para configurar o governo Vargas como um governo nazi-fascista. Porque o Vargas, ele não estendeu o controle total do Estado ao conjunto da sociedade. Para chamar o governo Vargas, o Estado Novo, de fascista, né, só se o Vargas tivesse controlado a tudo e a todos os segmentos da sociedade, tá? Como ele não o fez, ele controlou parte dos setores da sociedade, então é um exagero chamar de fascista o Estado Novo, beleza? A resposta é a alternativa A. Não ocorreu o monopólio absoluto do Estado no plano físico, jurídico ou econômico, ainda que a repressão tenha sido intensa e as liberdades anuladas. Ou seja, tinha um namorinho com características fascistas. É um exagero chamar o Estado Novo de um regime fascista, beleza? E aí, acertou 5 de 5? Percebeu a complexidade da banca VUNESP? Bom, vamos lá. Os números variam, mas uma coisa é certa. Esse comício foi a maior manifestação já realizada em São Paulo desde a Marcha da Família com Deus pela Liberdade em 64. Os verdadeiros heróis, nesse 25 de janeiro de 84, foram as 300 mil pessoas que provaram ser possível fazer política com amor, garra e alegria. O povo aglomerava, discutia, pulava, ali havia adeptos do PT, PMDB, PCB, PCdoB, PTB, até trava-língua, né? PDT, até mesmo alguns solitários pedecistas. O texto apresenta uma manifestação, olha aí, coleguinhas, em parte eu já expliquei hoje, né?
Os partidos de oposição se juntaram. Então, no mesmo palanque você tinha Ulisses Guimarães, Mário Covas, Lula, José Serra, FHC. Esse povo todo se juntou para pressionar o Congresso pela aprovação da emenda Dante de Oliveira, que previa a volta da eleição com voto direto, popular, para a escolha do presidente. Esse movimento, que para muitos é um dos maiores da história do Brasil em importância, é o movimento das diretas já, beleza? Não vai confundir com caras pintadas, hein? Caras pintadas foi o movimento que exigiu o impeachment do Collor, beleza? Então a resposta correta é a alternativa A, que fez parte da campanha das diretas já. Deixa eu colocar aqui ok, de corrigido. E aí, coleguinhas, acertaram 6 exercícios até agora? Espero que sim, hein? Vamos lá, da VUNESP 2019. Leia o texto. A comoção gerada pela notícia do plano Cohen e o consequente medo do perigo vermelho serviram de pretexto para Vargas decretar a dissolução do Congresso Nacional em 10 de novembro de 37. O presidente outorgou uma nova Constituição. É correto afirmar que a Constituição de 37... Bom, gente, engraçado que o Vargas, em 34, tinha posto em vigor uma das constituições mais democráticas da história do Brasil até aquele momento. Aquela Constituição de 34, feita sob pressão paulista, depois da famosa Revolução de 32, aquela de 34 previa voto secreto, voto feminino, leis trabalhistas e tal. E no intervalo de 3 anos, né, o Getúlio consegue sair de uma Constituição altamente democrática para uma das mais autoritárias da história brasileira, se não foi a mais autoritária. A Constituição de 37, que o Vargas outorgou assim que ele decretou o Estado Novo e cancelou as eleições, fechou os partidos, mandou prender opositores. E essa Constituição de 37 é apelidada de a Polaca. É a Constituição que o Brasil copiou da Polônia, a Constituição fascista da Polônia, por isso polaca. Foi uma Constituição que restringiu liberdades individuais, impôs censura aos meios de comunicação, foi uma das mais autoritárias da história do Brasil. Veja aí se você acertaria. A resposta correta é a A. Suspendeu as liberdades individuais dos cidadãos e impôs uma censura aos meios de comunicação. Beleza, pessoal? Quem gosta muito de cobrar constituições é a prova de soldado PMSP, hein? Fique esperto. Vamos lá. VUNESP 2019. No início da guerra, Getúlio Vargas manteve o Brasil neutro e conservou relações comerciais, tanto com alemães como com norte-americanos. Aos poucos, no entanto, foi se tornando cada vez mais difícil para o Brasil manter a neutralidade. A respeito da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, é correto afirmar que... Eu também já respondi em parte na explicação de um outro exercício, né? A guerra estoura em 39, mas o Brasil não entra de imediato na guerra, né? Ainda bem, né? Já imaginou se o Vargas usa a lógica? Ah, eu sou meio fascista, né? Namoro um pouquinho com o fascismo, vou pro lado da Alemanha. Bom, o Brasil teria terminado a guerra do lado derrotado. Então o Vargas manteve uma certa neutralidade de início, né? E aí, o que aconteceu é que, pouco a pouco, o Brasil foi se aproximando do governo Roosevelt. O governo Roosevelt construiu a CSN para o Brasil, a Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, né? Aí surgiu aquele namorinho, mesmo o Brasil sendo um país, né, naquela época autoritário, teve aquele namorinho com o governo Roosevelt nos Estados Unidos, e o Hitler, quando soube, não gostou. Mandou um grupo de submarinos que atacou o nosso litoral e naufragou embarcações brasileiras, matando civis inocentes. Então, a partir desse ato, em 42, o Brasil declara guerra às forças do eixo e nós mandamos para o campo de batalha os nossos meninos da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, 24.500 soldados da FEB e 500 pilotos e mecânicos da gloriosa FAB, Força Aérea Brasileira. O Brasil lutou na Itália junto com o general Mark Clark, né? As nossas tropas sob o comando do saudoso general Mascarenhas de Moraes.
E a principal batalha que o Brasil se envolveu foi em Monte Castelo, na Itália. Beleza? Então a resposta correta é a C. Se declarou guerra ao eixo e houve o envio da Força Expedicionária Brasileira, FEB, para a Itália. Beleza? Bom, vamos lá. Mais um exercício, VUNESP 2017. O regresso ao Rio de Janeiro do primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira, em 18 de julho de 45, estava sendo esperado e interpretado como um marco na campanha das forças oposicionistas. O desfile das tropas pelas ruas da cidade seria uma grande festa da UDN e de seu candidato. O trecho revela um momento importante da crise do Estado Novo associada ao retorno da FEB, que, olha aí, gente, é aquilo que eu expliquei anteriormente. O Brasil fez bonito junto dos aliados, combateu o autoritarismo e defendeu a democracia. Sendo que aqui, Getúlio naquela não largava o osso, né, pressionado para sair do poder, questionado como que o Brasil era um governo autoritário, mas lutou por democracia na Europa. Surgiu lá o famoso Manifesto dos Mineiros exigindo a renúncia do Vargas. Aí o Vargas respondeu com queremismo, botou seus apoiadores na rua pedindo a permanência dele no poder como chefe de uma nova constituinte, mas foi justamente essa contradição que acabou derrubando o governo Vargas. A resposta é a E. Consagraria a vitória da luta pela democracia, a repulsa à ditadura e ao seu presidente, evidenciando a contradição entre uma política externa alinhada com valores democráticos e uma política interna autoritária. Beleza, coleguinhas? Bom, esse é o de número 9, agora vamos para a questão saideira. Exercício 10, vamos lá. O processo de descompressão do sistema político começara a ser orquestrado em 75 pelos generais Ernesto Geisel e Goberrido Couto e Silva, ambos convencidos de que a ditadura deveria fazer suas escolhas e definir o momento mais conveniente para revogar os poderes de exceção. Tal processo se deu com o objetivo de... Bom, gente, os militares, gente, queriam, né, uma saída tranquila, né, com um político que fosse da linha dos militares e não com nenhum revolucionário de esquerda, né, uma abertura lenta, gradual e segura, controlada. E desde o Geisel as medidas foram nesse sentido, né? O chamado Grupo Sorbonne, a linha mais moderada dos militares, queria uma transição de volta para a democracia, pondo fim, né, como o próprio texto diz, né, a um estado de exceção, a um regime autoritário, devolvendo o país para a democracia, porém dentro de condicionantes, né, que eram favoráveis ao que pensavam os militares. A resposta correta é a C. Manter a oposição longe do executivo, quer dizer, não deixar ninguém da esquerda virar presidente, de modo a garantir que a transição se realizasse de maneira tutelada pelos próprios militares, né? Restrita aos círculos civis aliados e sem riscos institucionais. Beleza, meus caros? Pô, espero que vocês tenham gostado dessa maratona, é só a primeira de várias, olha aí, ó, 23 minutos de correção de exercício, 10 exercícios, ó, de um nível altíssimo da Banca VUNESP. Todos os temas trabalhados aqui, nós temos aulas disponíveis no canal Toda a História, para a Primeira Guerra, para tratar de Versalhes, para nazifascismo, para a Segunda Guerra, para Brasil na Segunda Guerra, para Era Vargas e para regime militar. Beleza? Se você gostou, deixa um like. Se você gostou muito, deixa um like, compartilha. E se você gostou pra caramba e quiser virar membro do canal Toda a História para ter acesso a algumas aulas exclusivas para membros, por R$ 2,99 por mês você se filia e ajuda bastante o canal Toda a História a produzir conteúdo. Nos ajude, galera, tá difícil, hein? Um abraço e até a próxima aula e Deus abençoe cada um dos projetos individuais de quem está aqui conosco acompanhando o nosso canal. Um abraço.